Marcelo Melado e dessa vez nós vamos falar sobre um acessório de segurança que algumas pessoas vêm me perguntando por que em alguns momentos eu uso, por que em outros não, a luva. Principalmente em equipamentos de corte onde eu não uso a luva, nós vamos falar sobre isso hoje. Bora pro vídeo? Essas são as luvas das quais eu mais utilizo aqui na carpintaria. Eu tenho dois tipos de luva. Uma luva consideravelmente grossa, a palma é borracha, é uma borracha grossa e ela tem muita aderência. Ou seja, é uma luva que eu não vou utilizar numa serra de bancada, numa telescópica, numa serra-fita ou algum outro material no qual tem uma área de chapa que eu preciso manusear o corte. Porque ela tem muita aderência e ela prende. E ela tira essa mobilidade de você precisar, porventura, de alguma ação rápida e esbarrar na chapa, você não tem nenhuma ação. Portanto, eu não utilizo nesses equipamentos de corte. Quando eu utilizo essa luva? Quando eu vou transportar uma madeira, seja ela bruta, seja ela o pallet, por exemplo, principalmente o pallet, que o pallet é o que eu mais utilizo aqui, o pallet tem muitas lascas e muito prego. Então, toda vez que eu vou manusear essa luva, esse material, eu utilizo essas luvas para minha proteção. Já aconteceu de eu estar carregando aqui uma madeira, não me lembro qual aqui, cheia de farpas, e eu estava sem a luva e machuquei, claro, e dói muito, porque entrou por debaixo da unha e imagina só o tamanho da dor. Então, esse tipo de acessório é muito importante, ele deve ser utilizado e eu utilizo nesse caso. Tem outro tipo de luva que também adere, tem bastante aderência. Ela tem umas borrachinhas, umas bolinhas de borrachinha que elas prendem. Quando eu vou utilizar? Quando eu vou pegar uma madeira aqui no estoque, uma madeira que eu já tirei o prego, ou uma madeira bruta, que eu posso pegar essa madeira, eu só vou transportar do estoque para cá, ou vou trazer do balcão para cá, então eu utilizo esse tipo de luva. Veja, é uma luva mais fraca, ela não tem a mesma função, né, de pegar a madeira bruta, de manusear de forma mais agressiva, mas eu consigo transportar qualquer tipo de madeira e de forma que também seja confortável. Veja, volto a falar, não é uma luva forte e é uma luva de tecido. Então, essa luva aqui, ela é, por exemplo, porque eu não vou utilizar essa luva? Principalmente nos equipamentos de corte, ou até mesmo furadeira. Qualquer equipamento roto-orbital ou de corte que tenha esse contato, esse giro, essa tração, eu não vou utilizar esse tipo de luva, porque é uma luva que tem pano, é um tecido. E esse tecido ele desfia. Esses fios que ficam para fora, esse desfio corre o risco de você encostar muito próximo e o equipamento atrair, puxar, enroscar e trazer. Principalmente equipamento roto-orbital. Então eu não utilizo para equipamentos de corte e não utilizo também para furadeiras ou equipamento que tenha o risco de enroscar e atrair. Utilizo ela sim para pegar para pegar madeiras ou dentro do meu estoque ou qualquer outra madeira que eu tenha que transportar, mas é uma madeira que não tenha tanta farpa, é uma madeira que já está um pouco mais lixada ou tratada. Não utilizo também com lixa, porque ela é pano e às vezes a lixa pode encostar e enroscar, principalmente a lixa aderir aqui e puxar minha mão e vai me machucar também. Uma outra luva, essa luva aqui ela é um látex e ela é fina, mas ela protege, ela tem uma sensibilidade muito maior. Você consegue sentir determinado equipamento quando você pega, principalmente quando você quer utilizar uma furadeira ou algum equipamento roto-orbital, desde que não seja uma serra de bancada, uma telescópica, uma serra-fita, onde eu tenho chapa, um manuseio, porque ela é um látex, ela não tem uma aderência na madeira, mas ela adere na chapa. Então ela prende também, tira a sua mobilidade. Por que eu utilizo ela quando eu quero fazer um furo ou vou fazer qualquer outro tipo de manuseio com equipamento onde eu não tenho contato com chapa, que eu tenho que segurar, por exemplo, até mesmo uma tupia, posso utilizar com essa luva porque ela não solta pano. Então ela tem
tem uma aderência, mas ela não prende, por exemplo, olha, ela não tem aderência de forma que tira a minha mobilidade do equipamento. Então, nesse caso, eu posso utilizar por questão de proteção, até mesmo quando eu vou furar. Lógico, se pegar a mão, dependendo da pressão que você estiver utilizando o equipamento, vai cortar. Mas a ideia aqui é que eu consiga pegar o equipamento, também proteção, não estética, tá? Eu consigo pegar o equipamento, manusear o equipamento com segurança e fazer o furo ou qualquer outro tipo de... Mesmo quando eu quero utilizar um equipamento, por exemplo, uma serra, eu tenho uma certa aderência, mas veja, a mão que eu vou utilizar para fazer o corte, e eu vou fazer na madeira, como ela não solta e ela não tem aderência na madeira, eu consigo ir manuseando a madeira e consigo fazendo o corte na medida que eu vou precisando com o equipamento. Então é um equipamento que certamente eu vou utilizar para fazer esse tipo de corte. Posso não utilizar esse equipamento? Pode. Não é um equipamento, nesse caso, de proteção, mas é para que você consiga ter um pouco mais de pegada e mais autonomia no corte. Veja, protege contra a lasca? Sim, protege. Então, em alguns casos, eu vou utilizar por questões de proteção para não ter lascas, mas nada me impede de eu fazer o corte sem a luva. Lembrando que é um equipamento de tração, é um equipamento que puxa. Então, qualquer luva, uma luva dessa, por exemplo, como de pano, já não é indicada para utilizar esse equipamento, principalmente que eu trabalho muito próximo do corte e às vezes corre o risco de você ter uma linha solta e o equipamento puxar e atrair. A tendência é atrair para o equipamento, então por isso eu não vou utilizar esse tipo de luva de pano. Então esse latex aqui, posso utilizar ele em alguns casos. Veja, não vou utilizar, continuo não utilizando esse tipo de luva na serra de bancada, na telescópica e na serra fita. E aí fica uma pergunta, como as pessoas vêm me perguntando, eu acho que vale a pena esclarecer. Eu não utilizo luva quando eu vou mexer no equipamento de corte, serra de bancada, serra fita ou a serra telescópica, porque eu preciso ter total sensibilidade e controle da madeira. Quando eu vou fazer o corte, eu normalmente utilizo na serra de bancada um empurra-pau, um outro empurra-pau auxiliar, mas eu preciso ter o controle total do equipamento. Até porque, dependendo do tipo de luva, principalmente essa de pano, nesses equipamentos de corte de giro muito rápido, a tendência é atrair. Então eu não utilizo esse equipamento, eu não utilizo esse acessório de segurança. Em todos os vídeos dos quais posto, todos eles sempre sem luva, tanto na serra de bancada, serra fita ou até mesmo a telescópica. Apesar da telescópica ela ter um mecanismo muito diferente, mas ela se torna até que perigosa. Em alguns casos eu até utilizo uma luva emborrachada quando eu vou segurar a madeira de um lado e quando eu vou baixar a máquina para fazer o corte. Então eu preciso de uma certa aderência, apesar de que tem o equipamento para travar a madeira lá e você fazer o corte com segurança. Não é indicado que você fique muito próximo da serra para fazer o corte, isso também seria uma irresponsabilidade da minha parte. Então, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Procurei fazer de uma forma mais simples, para que vocês entendam por que utilizar a luva e por que não utilizo a luva. E vale aqui um comentário. É claro que não são só esses itens de segurança, eu vou falar no próximo vídeo sobre os equipamentos do óculos, o protetor facial, que deveria estar junto aqui, mas como o questionamento foi muito específico com relação à luva, eu achei que valia dar uma ênfase um pouquinho maior nessa parte de luva, até por questão de segurança. Existe muito robista que gosta, ou até pessoas em casa mesmo, que às vezes tem vontade de mexer e fica nessa dúvida, por que eu uso luva, por que não uso a luva? Na dúvida dos equipamentos, procura usar uma luva mais neutra, uma luva de pegada mais sensível, essas de látex. Eu vou deixar aqui na descrição os modelos das luvas, as especificações das luvas e as normas da NBR por questões de segurança dos equipamentos. Mas no próximo vídeo eu falo sobre os demais acessórios de EPIs que são fundamentais na marcenaria. Espero que todos tenham gostado. Eu vou pedir uma gentileza para você. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha. Isso ajuda a produzir vídeos como esse no canal. Se você também não for inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para você receber novos conteúdos. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras, às 21 horas,
tem vídeo novo no canal. Até a próxima e obrigado!